Gabarito da prova mensal do 9º ano do Colégio Modelo. Questão número 1. Um barco em movimento retilíneo está sendo seguido por um helicóptero que voa em uma altitude constante, sempre na mesma vertical A, que passa pelo barco. Considere o barco e o helicóptero pontos materiais. Então, o que o problema está falando? Que o barco está andando aqui embaixo e o helicóptero está andando ali em cima. E que os dois estão na mesma vertical, certo? Então, o que acontece? O helicóptero vai para lá e o barco vai para lá, sendo que a velocidade do helicóptero é igual à velocidade do barco. Então, as velocidades são iguais. Se os dois são iguais, os dois vão andar sempre juntos, beleza? Então, ele fala assim, letra A. Como estão o barco e o helicóptero em relação à Terra? Em repouso ou em movimento? Cara, se você está na Terra, você vai ver os dois caras passando. Então, eles estão em relação a você em movimento. Certo? Agora, o helicóptero está em repouso ou em movimento em relação ao barco? Caramba, se os dois estão na mesma vertical e têm a mesma velocidade, eu vou olhar para o barco e o barco vai olhar para o helicóptero e ambos vão parecer em repouso. Certo? Beleza. Questão número 2. Um carro se movimenta segundo a função horária S é igual a 30 menos 8t. De acordo com o SI. Qual a posição inicial e a velocidade? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que a função horária dos espaços é aquela equação S é igual a S0 mais VT. Beleza? Então, se eu pegar e colocar essa função aqui de baixo, vai ficar assim, ó. S é igual a 30 menos 8t. Aí, você pode pensar o seguinte. O meu S0 é esse aqui, ó. Beleza? E o meu V é esse aqui, ó. Certo? Então, eu posso dizer que posição para a gente é espaço. Então, a posição inicial é igual a 30 metros. E qual é a minha velocidade? Menos 8 metros por segundo. Certo? A letra B está falando assim, qual a posição do carro no instante 50 segundos? Então, eu venho aqui e faço, ó, S é igual a 30 menos 8t. Só que ele disse que o meu tempo é de 50 segundos. Então, fica S é igual a 30 menos 8 que multiplica 50. Então, S é igual a 30 menos 400. Então, S é igual a menos 370 metros. Certo? A letra C fala em que instante o carro passa pela posição 50 metros. Então, você escreve S é igual a 30 menos 8 50 é igual a 30 menos 8t. 50 menos 30 é igual a 8t. Menos 8t. Então, menos 8t é igual a 20. Então, t é igual a menos 20 por 8, certo? Então, eu vou ter um tempo de menos 2,5 segundos, tá? Questão número 3. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária
S igual a 160 menos 5t, de acordo com o SI. Determine a sua posição inicial e a velocidade. Letra B, sua posição no instante 20 segundos. E letra C, o instante em que passa pela origem das posições. Bom, o que a gente vai fazer? Aqui a gente escreve aquela função horária dos espaços. S é igual a S0 mais VT. Beleza? E aqui embaixo a gente escreve a função horária. S é igual a 160 menos 5t. Então, se eu pegar e fizer isso aqui, eu descubro o quê? Eu vou descobrir que o meu S0 vale 160 metros e a minha velocidade menos 5 metros por segundo. Beleza? Letra B. Qual é a posição no instante 20 segundos? Cara, você tem que lembrar que posição é igual a espaço, tá? Então vai ficar assim, ó. S é igual a 160 menos 5t. Então, S é igual a 160 menos 5, que multiplica 20. Então, S vai ser 160 menos 5 vezes 2, 10, com 0, 100. Então, S é igual a 60 metros. Show? Letra C fala, o instante em que passa pela origem das posições. Então, cara, instante é igual a tempo, certo? E todas as vezes que ele falar passa pela origem das posições, você vai dizer que o S é igual a 0. Então, a função horária, que era igual a S igual a 160 menos 5t, ela vai ficar assim, ó, 0 é igual a 160 menos 5t. 5t é igual a 160, t é igual a 160 divididos por 5. Então, 160 divididos por 5 vai me dar 32 segundos, certo? Beleza, respondemos a letra A, número 3. Questão número 4. Um carro parte da posição 20 metros com velocidade de 72 km por hora. Determine a sua função horária dos espaços e a sua posição após 15 segundos. Então, vamos pensar. Aqui está em metros e aqui está em quilômetros por hora. Então, eu não posso usar a velocidade em quilômetros por hora. Por quê? Porque aqui está em metros e se a gente for notar, o tempo está em segundos. Beleza? Então, o que eu tenho que lembrar? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, daqui para cá, divide por 3,6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 72 quilômetros por hora, dividir por 3,6 e vou obter 20 metros por segundo. Beleza? Então, agora ele quer a função horária dos espaços. A função horária dos espaços é aquela S é igual a S0 mais VT. Então, vai ficar assim, ó. S é igual. Ele não disse que o carro parte da posição 20 metros? Então, fica assim, ó. 20, certo? E a velocidade é de 72 km por hora. Então, mais, não é o 72, é o 20t. Certo? Cuidado com isso. Porque se o espaço está em metros e o tempo é em segundos, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, respondi a primeira
a pergunta do problema. A segunda é, qual é a posição após 15 segundos? Então, você vai pegar essa função, que é essa aqui, ó, S é igual a 20 mais 20t, e vai substituir o t por 15. Então, vai ficar S é igual a 20 mais 20 que multiplica 15. Então, S vai ser 20 mais 300, S é igual a 320, aqui é mais, desculpa, 320 metros. Beleza? Questão número 5. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária S igual a menos 4 mais 20t. Qual a posição no instante 15 segundos? E letra B, determine o instante em que passa pela posição. Vamos lá. Posição é espaço, certo? Então, como é que vai ficar? S é igual a menos 4 mais 20t. Então, S vai ser menos 4 mais 20 que multiplica 15. Então, o espaço vai ser menos 4 mais 20 vezes 15, 300. Então, S é igual a 296 metros, certo? Agora, determine o instante. Instante é tempo, beleza? Então, fica S é igual a menos 4 mais 20t. Essa é a função horária. Então, o que eu vou fazer? Ele quer o tempo, esse 52 eu vou substituir aqui. Então, ó, 52 é igual a menos 4 mais 20t. Menos 4 passa para lá, vai ficar 52 mais 4 é igual a 20t. Então, eu sei que t vai ser igual a 56 divididos por 20. 56 divididos por 20 vai me dar 2,8 segundos. Show? Questão número 6. Um carro de Fórmula 1 desenvolve velocidade constante de 324 km por hora. Quanto tempo leva esse carro em segundos para percorrer a distância de 540 metros? Então, o que eu tenho que fazer? 324 km por hora divididos por 3,6, isso aí vai me dar 90 metros por segundo. Aí agora eu tinha que ter lembrado que velocidade era igual ao espaço sobre o tempo, certo? Então, o que eu sei? Que 90 metros por segundo é igual ao espaço de 540 divididos pelo tempo. Então, eu posso dizer que o tempo vai ser igual a 540 divididos por 90. 54 divididos por 9 só pode dar 6 metros por segundo. Show? Questão número 7. Um avião levou 6 horas e 30 minutos para fazer certo percurso. Sendo sua velocidade constante e igual a 300 km por hora, encontre a distância percorrida por esse avião. Então, o que ele falou? Ele falou o seguinte, que o tempo que durou a viagem foi 6 horas e meia. Então, isso aqui é a mesma coisa que 6,5 horas, certo? Agora, a velocidade foi de 300 km por hora.
O que ele quer? A distância. Beleza? Então, velocidade é igual ao espaço divididos pelo tempo. Então, vai ficar assim, 300 é igual ao espaço divididos por 6,5. Então, eu sei que o espaço vai ser igual a 1.950 quilômetros. Beleza? Questão número 8. A velocidade de um móvel que percorre 4.000 metros em 100 segundos, com um movimento uniforme. Então, a gente não sabe que velocidade é igual ao espaço sobre tempo. Então, eu posso dizer que velocidade vai ser 4.000 por 100. Então, velocidade é igual a 40 metros por segundo. Beleza? Questão número 9. Um móvel viaja com velocidade constante de 50 km por hora. Qual é o tempo necessário para que ele percorra a distância de 600 km? Velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, o que vai acontecer? A velocidade é 50. É igual ao espaço de 600 divididos pelo tempo. Então, eu vou ter o tempo de 600 divididos por 50. Isso aqui vai me dar 60 por 5. Só pode ser o quê? 12 horas. Certo? Questão número 10. Um automóvel deslocou-se do km 90 até o km 165 de uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Determine a distância percorrida por ele. Então, o que aconteceu? O cara tinha uma trajetória, sei lá, uma trajetória assim. Não. Ele saiu do km 90 e foi andando até, por exemplo, o km 165. Aí, o problema quer saber exatamente o deslocamento ou a distância que ele percorreu. Certo? Então, isso seria a distância. Então, distância vai ser 165 quilômetros menos 90 quilômetros. Então, a distância foi de 75 quilômetros. Beleza? Questão número 11. Um caminhão fez uma viagem a partir do km 120 de uma rodovia, indo sempre no mesmo sentido até o km 30. Qual a distância percorrida por ele? E, considerando sua velocidade constante de 72 km por hora, qual é a função horária dos espaços para esse movimento? O que ele falou? Que esse caminhão tinha lá uma rodovia, né? E ele pegou e saiu do km 120 e veio nesse sentido aqui até o km 30. Então, ele fez isso, ó, sentido contrário ao movimento. Aí, a letra A está pedindo para você calcular o... Então, a letra A está pedindo a distância por ele percorrida, né? Então, olha só, ele vai fazer assim, distância é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Então, a distância vai ser 30, que foi aonde ele chegou, menos aonde ele começou, que era no 120.
Então, ele teve uma distância de menos 90 quilômetros, certo? Agora, olha o que ele pede na letra B. Se a velocidade é de 72 km por hora, qual é a função horária para esse movimento? Função horária é aquela S é igual a S0 mais VT. Então, eu sei que o S é igual, menos 90. E olha aqui o cuidado que a gente tem que ter. O carro não está vindo no sentido contrário ao da trajetória, ou seja, está saindo do quilômetro 120 e não está vindo na direção do quilômetro 0, então a velocidade é menos 72t. Essa é a função horária. Questão número 12. Um caminhão parte do km 30 de uma rodovia. Leva uma carga até o km 145 dessa mesma rodovia e volta em seguida para o km 65. Determine a variação do espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. Então, cuidado, ele pediu variação do espaço, certo? Então, o que ele fez? A rodovia estava aqui assim, Então, o que o caminhão fez? Ele partiu do km 30, foi até o km 145, certo? E depois voltou para o km 65. Então, qual foi o percurso que ele fez? Ele saiu daqui e foi até aqui. Chegou aqui, ele voltou até aqui, certo? Só que o problema, ele está pedindo a variação do espaço entre o início e o final do percurso. Então, o que eu vou fazer? A variação do espaço vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então, a variação do espaço vai ser 65, que foi aonde acabou o movimento, menos o 30. Então, eu tenho um ΔS de 35 quilômetros. Beleza? Bom, questão número 13. Questão número 13. Caminhando por uma avenida da cidade, um rapaz percorreu 6 quarteirões em 40 minutos. Sabendo que o comprimento de cada quarteirão, medido do centro de uma rua transversal ao centro da rua seguinte, é de 200 metros. Calcule a velocidade escalar média do rapaz em metros por segundo. Então, o que ele falou? Que foram 6 quarteirões de 200 metros. Então, ele percorreu um total de 1.200 metros. Beleza? Só que ele quer o tempo em metros por segundo e aqui ele deu em minutos. Então, eu vou pegar o 40 minutos, multiplicar por 60 e eu vou ter o quê? 6 vezes 4, 24, com 2 zeros, 2.400 segundos. Aí, eu sei que velocidade é igual ao espaço pelo tempo, certo? Então, a velocidade vai ser o espaço de 1.200 divididos pelo tempo de 2.400. Isso é a mesma coisa que 12 por 24, que é igual a 1/2 de metros por segundo. Ou, se você preferir, velocidade é igual a 0,5 metros por segundo. Beleza? Então é isso, pessoal. Abraço!